foi o melhor investimento da minha vida, como eu te falei, né? Tive que ressignificar a minha vida para reconsiderar tudo que eu tinha passado, o meu desligamento foi traumático, então eu mudei a vida. Eu da Taíde, eu sou formado em logística, MBA em supply chain, atuei toda a minha carreira profissional na área de logística até 2019, tive o desligamento da empresa, e aí tentativas de voltar para o mercado não aconteceu. Em 2020, perto ali da pandemia, eu conheci o mercado financeiro com um vizinho, o Bruno Cantão, que me apresentou, né, o mercado de ações. Ele tinha deixado a vida profissional para viver de trade e eu me encantei, né, e ele deu os caminhos melhores possíveis, graças a Deus, para eu poder começar. E dali eu comecei a operar as ações. E naquela época do circuit break, da pandemia, né, aquela loucura, eu não entendia muito daquilo. Logo na sequência, eu conheci os futuros, o mini dólar. E aí, né, deu aquela adrenalina, né, na primeira operaçãozinha que fui fazer, me apaixonei. Só que eu não tinha base nenhuma, né? Eu esqueci um pouco o meu começo, que fui ensinado, e fui ali junto com essa maioria que a gente vê hoje, né, através de coisas de YouTube, fazendo cursinhos online, né? E primeira operação, R$ 500. Eu achei que eu tinha feito uma maravilha. No dólar, no home broker. Uau, o que eu descobri? Como é que eu não descobri isso aqui antes, né? Eu liguei pro cara e falei, achei a mina de ouro, é aqui no home broker operando. R$ 500, 400 e pouco. Voltei aquela adrenalina tremendo. Quando fui fazer outra operação, levou esses 500, mais uns 400. Eu fiquei atônico na frente da tela. Sabia o que fazer. E aí comecei essa coisa do iniciante, né? Procurar cursos, né? Aí comecei a fazer cursos técnicos, né? Graças a Deus também bons cursos técnicos. E isso foi legal, mas eu nunca consegui performar. Parece que o que eu via na tela não era o que eu conseguia fazer, né? E foi indo nessa bola de neve, passando um ano, passando 2 anos, eu preciso de mais um curso, eu preciso de outro curso. Até que foi... Giba, quantos cursos mais ou menos você fez? Olha, os online ali, uns 10. Mas o que eu paguei, que eu direcionei mesmo, pessoas boas do mercado aí, já participaram do Boca Aberto, uns 3, tá? Bons investimentos e todos muito bons cursos, mas eu não conseguia aplicar. Era muito difícil aquilo. Na hora de fazer eu sabia, né? E não conseguia. Tinha alguma coisa, parecia que travava. Era um espírito que vinha falar, faz diferente. Uma voz que não deixava, né? A gente sabe. Porque ela sabe de onde, né, tia? E aí, no final de 2022, eu, assim, foi a gota d'água, assim, né? Eu estava emocionalmente abalado, destruído, e eu chamei o Calê e falei, eu vou parar com isso, né? Me tranquei no quarto, que eu fiquei 2 dias sentado no chão, sabe? Num canto de uma parede, depois peguei resfriado, sei lá, cada coisa, né? E aqueles pensamentos ruins, né? Eu comecei a questionar minha vida inteira. Eu falei assim, tudo que vivi hoje foi pura sorte, eu nunca tive competência, olha que eu não consigo fazer. Então aquilo acabou comigo, né? Eu chorava, até hoje me emociono. E aí saí, né, na segunda-feira do quarto, chamei o Calê e falei, vamos tomar uma cerveja. O Calê é meu marido, a tia não sabe. E aí eu chorei, falei tudo isso pra ele. E aí ele falou, não, eu acredito em você. Você vai virar a chave, entendeu? Mas dá um tempo. Desculpa, Tatiana. Não, que é isso. É ainda é forte. De superação. É uma história de superação maravilhosa. A gente está muito feliz de poder compartilhar ela com a gente. Verdade. E aí, algum anjo mandou o link da tia Lu, do desafio Trader Campeão, que agora é Trader Ganhador, né, tia? E aí, quando eu assisti aquilo, eu falei, meu Deus, é isso. Parece que aí veio aquela carga, eu falei, é isso que preciso, chamei o cara de novo, é isso. E aí fiz o desafio, eu estava procurando hoje, era no caderninho. Nossa, fazia no caderno, mandava foto. Que é um aluno exemplar, já da época do desafio. Tá aqui, é história. Estrelinhas hoje, muitas estrelinhas aqui. É história, né, tia Lu? E aí, poxa, comecei, fiz e aquilo me abriu. E aí logo a gente teve o Trader MMA. Não tinha grana, falei, Calê, chuta pra frente. Cartão de crédito tem. Fizemos. Vambora. Falei assim, foi o melhor investimento da minha vida, como eu te falei, né? Tive que ressignificar a minha vida. Eu apliquei o Trader MMA primeiro para a minha vida, né? Para reconsiderar tudo o que eu tinha passado, o meu desligamento foi traumático. Então eu mudei a vida. Aquela história da macieira, né, tia? Eu fiz a minha da minha árvore do pé de manga lá do interior, para agora que eu moro na praia, pro novo coqueiro, naquela praia deserta. Então foi o que eu te falei aquela vez. Eu fiz
uma terapia de 48 anos eu fiz naqueles 3 meses de MMA. Mas o que Giba te levou realmente assim, a tomar a decisão? Eu vou entrar no trader MMA. Na época, você lembra? Assim, você viu a oportunidade de vivenciar o desafio, que na época também era gratuito, né? Então, você fez o desafio naquela época. E o que você levou você a, cara, eu vou entrar nessa. Vou confiar nessa menina que tá me falando aqui. Tia, primeiro porque fez sentido para mim. E eu, assim, aquele desistir não estava dentro de mim. Eu queria continuar. Então você foi aquela luz que falou, você está no caminho, as coisas passam por isso, tá? Então isso me deu, e a sua confiança, a sua metodologia. Aquela uma semana para mim já me transformou o desafio Trader Campeão. Então eu falei, pô, imagina estando com a Luana mais tempo em tudo isso que você apresentou. Para mim, tia, eu nunca pensei muito na parte comportamental. Eu era gestor de logística, de fábrica, então eu tive naquela formação do xão ainda, né, daqueles gritos, daquele berro. Então, mesmo que eu já tinha feito um curso de coaching, eu não tinha muito essa coisa comportamental, emocional, tá? Eu achava que isso era frescura e tinha que ser na base da raça mesmo. E você foi destravando isso, né, naquela semana e ganhei muita confiança para fazer isso com você. Então, fez sentido para mim a forma como você abriu o desafio Trader Campeão e sabia que dali só viria coisas boas para frente. Hoje o cara fala que eu sou discípulo. E assim, quando você entrou no Trader MMA, você então tinha vivido o desafio, então você tinha uma certa expectativa já do que você ia viver. Eu queria que você contasse, e eu quero assim, ó, sinceridade, tá? Estamos aqui para ser sincero. Em relação àquilo que você tinha de expectativa do Trader MMA e aquilo que você encontrou dentro do Trader MMA. Tia, embora minha expectativa fosse alta, eu sempre tive o pé atrás. Então, né, entrei e falei, ó, eu também entrei com um pouquinho de pé de aprender coisas técnicas, né, ainda setup. Eu achei que dava para mexer nisso aí um pouquinho. Eu falei, então eu vou conhecer outros traders, dá para a gente movimentar isso. E aí, a cada módulo que foi entrando, essa expectativa foi virando, tá? Então eu imaginava tratar essa coisa comportamental, essa coisa que eu não tinha, eu vivenciei naquela semana, mas eu tinha esperança ainda de ficar batendo na parte técnica ainda, né? E aí, quando isso foi destravando, eu falei, puta, o caminho é outro. Então eu já virei uma chavinha no começo do MMA, tá? Mas o que me fez fazer foi a confiança em você, no que você apresentou naquela semana, e fazia sentido para mim, entendeu? E assim, o que você foi percebendo de melhorias como trader? Vamos ser bem específico agora para falar assim, o que o Giba trader cometia e fazia antes do MMA, que o Giba de depois do MMA falou assim, cara, isso aqui não me pertence mais. Tia, eu vivendo agora de novo com você o desafio ganhador, o dia de fúria. O dia de fúria era os piores dias da minha vida, né? E aquilo levava o resultado e aí aquilo desestabilizava todo o processo. Eu não sabia voltar no dia seguinte para continuar, tá? Então, como trader, foi me ajustando, como acho que foi o Cássio, um aluno também que participou com a gente, ele falou, a gente foi ganhando ferramentas para a gente desvia do caminho, mas a gente sabe voltar, tá? Então, como a técnica, eu fui deixando ela para trás. Inclusive, acho que aqui, não sei se dá para ver, eu tenho uma pilha de livros aqui, todos comportamentais, que eu falei, é essa parte que eu preciso corrigir. O trade, eu baixei para um contrato, né, eu opero dólar, e vários ativos eu voltei para um só, e fui fazendo aquilo e vivenciando a parte comportamental. Então, como trader, eu deixei um pouco de lado, tá? E fui seguindo para nesses 3 meses eu vou estar full time nessa parte comportamental, e agora comecei a parte técnica. Entendeu, Tia Lu? Voltou agora de novo, né? E eu acho que isso é muito importante ser enfatizado, porque existem momentos, eu acho que assim, toda a nossa evolução é isso. Existem momentos em que sim, a gente precisa focar mais na parte técnica, né? Em desenvolver, a roda da encontrar uma vida e tudo mais. Mas tem momentos que a gente tem que parar e dizer assim, cara, eu já tenho bastante conhecimento disso, mas eu não tô conseguindo evoluir. Então é o momento, de repente, de eu dar uma pausa nessa parte técnica para eu conseguir olhar para dentro de mim e pensar nos fatores emocionais, psicológicos para eu evoluir. Depois que eu evoluo esses fatores psicológicos e tudo mais, talvez seja o momento de evoluir a parte técnica de novo. Então, foi muito, muito bacana. Porque, assim, estudar, a gente vai estudar para sempre, né? Agora é a vida. Eu nunca imaginei pegar um livro desse de análise técnica,
Tonela que me indicou, e tá lendo isso. Eu achava que eu ia ter um setupzinho pronto a vida inteira. E agora, a minha curiosidade, assim, minha super curiosidade de mentora. Teve algum exercício ou alguma aula, alguma coisa assim que te impactou mais ainda, que você lembra assim, cara, Luana, isso aqui para mim no treinamento, na mentoria foi fundamental. Não sei, teve alguma coisa específica? Ô, tia, quando a gente trabalhou muito, as crenças limitantes, como eu falei, a minha vida era muito marcantes para mim, eu não tinha feito nenhuma reconsideração sobre isso. Então, quando eu falei sobre as crenças limitantes, reescrevi a história da minha vida, isso para mim foi aquela virada de chave que eu falo. Aí disciplina, que a gente trabalha todos os módulos, né? Então, as crenças limitantes, reescrever a história de vida, isso para mim foi aquela virada de chave, faz até hoje sentido em tudo que eu vou fazendo, entendeu, Tia Lu? E faz, né? E a gente comenta no MMA que esse processo de identificar crenças e ressignificar crenças, ele é um processo meio que eterno, né? Eterno. E quanto mais a gente vai praticando essa questão do autoconhecimento, de conhecer a si mesmo, quanto mais a gente vai se observando, a gente vai descobrindo coisas, né, de nós, assim, coisas de, poxa, isso aqui interfere no meu comportamento. Nossa, eu nem pensei que o fato de eu acreditar que ganhar dinheiro é difícil, isso poderia estar me impactando no trade. Então, são coisas que a gente vai aos poucos observando, vai identificando. Então, eu costumo dizer, Giba, e você pode me corrigir se eu estiver errado, ou pode dizer se com você não foi assim ou foi assim, mas eu costumo dizer que o que a gente vive, né, nesses 3 meses de mentoria do Trader MMA, isso reverbera para sempre, isso continua ecoando em você, isso continua evoluindo, né? Você olha para dentro de si a todo momento. Esse dia eu estava correndo, eu ia te contar. E aí eu fiquei pensando, né, o quanto eu tinha da minha mãe. E a gente olha para trás, né? Que ele foi lá na infância, no subconsciente, e falei, caramba, uma cópia da minha mãe aqui, coisa que eu brinco com ela hoje. Mas e aí você tem que. Assim, geralmente as coisas que a gente mais briga com nossos pais é porque a gente é igualzinho. É igual. Eu falo que a fruta não cai no olho do pé. E aí, Thiago, aí a gente vai se conhecendo, é como se fosse as crenças limitantes. Fala, isso é uma crença que eu herdei da minha mãe. Essa que carinhosamente você deixa, ou se você reconsidera. E é do mercado, onde eu tenho aqui à frente, está lotado de coisas aqui escritas, eu falo, não, isso aqui é o modo de pensar lá de trás, o hábito de lá. Outros que eu coloquei como novo, agora eu já abandonei e tenho novas crenças, como você falou. Muda, né? Inclusive, eu pude ver isso, Tiago, no teste de QI. Olha só, eu fiz o Trader MMA, voltei ali aplicando, né? E, pessoal, também é o seguinte, a gente termina o Trader MMA, a gente fica assim, com aquela saudade dessa mulher todos os dias falando com a gente, que é impressionante. Eu falei, Calê, eu tô com saudade da voz do Tia Lu, depois de uns 3 meses. Ai, tchau. E aí no teste de QI, eu vi algumas coisas que precisava corrigir. Tá ouvindo, Tia Lu? Estamos sim. Ah, tá. Desculpa, tem um delay, né? E aí quando você lançou o teste de QI, eu falei, caramba, sair de boa aqui, né? No setup ainda eu comecei a parte técnica, então fui ajustando. E aí o teste de QI, aqueles pontos fracos, ponto forte, caramba, ainda tenho que corrigir bastante coisinhas aqui emocionais e técnicas, né? E aí veio a escola. Aí, assim, maravilhosa também. Sou todo o começo ali, sou dos primeiros. E fiz ali as aulas, né, dos pontos fortes, pontos fracos, a gente ia trabalhar. E mais os insights da semana. E logo, depois de 3 meses, fiz o novo. E aí foi aquele que compartilhei com você aquele dia, né? Dobrei a meta, os pontos fortes, fracos. Os fortes continuaram. Ainda os fracos sumiram, só alguns pontos assim, então isso é mudança, né? E isso agora eu estou conseguindo colocar na tela, Tia Lu. Hoje eu opero, né, com a capacidade, entrando já no flow, né? Você vai falar isso para a galera. Assim que, cara, tá muito mais leve. Hoje você já tem esse sentimento assim de que operar é muito mais leve? Tia, é mais leve. E olha que sacada legal, né? No final do ano eu cheguei, eu acho que ainda estava numa coisa bem redondinha, legal. E aí pegamos esse primeiro trimestre para operar dólar, não foi legal, primeiro trimestre de 2024. E aí eu falei, cara, ainda bem que eu passei por esse processo. Porque eu fui diminuindo mão, né? Até a gente conversou um dia na live da escola. E aí chegou o mês de abril, eu falei, ó, 3 meses passou aí, eu acho que o mercado mudou um pouco, eu preciso estudar a minha técnica para mudá-la. Mas eu não me desesperei ao ponto de desistir do mercado, foi como eu fiz anteriormente, né?
Então eu já falei, não, agora a minha técnica não está dando certo, pelo menos nesse momento. Até o Edu Cortez, que é o nosso mentor, ele fala, a gente tem que ter a fé inabalável, né? E a gente dá aquelas balançadas e aí voltamos. No mês de abril já consegui outros ativos para dar uma olhada, agora maio já está melhor. Então, mais a parte psicológica. Uma vez que você tem a mentalidade certa, você consegue se ajustar e se adaptar, né? É aquela velha história. Quantas pessoas a gente conhece, assim, de histórias? Por exemplo, o Donald Trump é um deles. Quantas vezes ele quebrou, mas quebrou, assim, de perder tudo. Só que ele conseguiu, de novo, reconstruir fortuna. Por quê? Porque era a mentalidade. Então, assim, quem tem a mentalidade pode até cair, né? Você pode até cair, você pode até passar uma fase ruim, vai passar por fases difíceis, porque faz parte. Mas se você tiver a mentalidade ajustada, tudo isso vão ser apenas etapas no caminho para você ir construindo aquele resultado de sucesso que você quer, né? Foi exatamente isso, Tiago. Então eu falei, Calê, vai dar certo uma hora. A gente tem uma técnica, ela é comprovada, vai dar certo. Então, preciso fazer ajustes, vai. Procurei o livro de análise técnica e acho que agora é a hora também de buscar outros conhecimentos. Estou amando o livro de análise técnica, não imaginaria que falaria isso. Então, mas a fé é inabalável e o emocional está seguindo. Eu tenho meus dias ainda de dar aquela quedinha, mas eu sei como voltar. E é rápido essa volta. Você tocou em algo que eu acho que é fundamental a gente enfatizar aqui. Porque isso, Giba, é uma coisa que eu percebo de quem já opera há muito tempo no mercado. Tem um amigo meu que eu convivo mais assim no cotidiano, mesmo no dia a dia, que ele vive no mercado. E várias vezes eu percebo assim, né, a gente já com o feeling mais aguçado, eu olho assim pra ele, não tá indo muito bem no trade, não, né, essa semana. Luana, eu não consigo mentir pra ti, né? Não consigo esconder. Eu falo, não, porque eu já tenho um olhar treinado, né? Ele, não tô muito legal essa semana, mas tá tudo certo. Por quê? Não é porque você já atingiu a consistência que você não vai deixar de, às vezes, se abalar por uma sequência de loss, ou se abalar quando acontece alguma coisa diferente, ou sentir uma ansiedade. Não é porque você já está consciente que você consistente que você não vai sofrer com as emoções. Você vai. Isso. Mas de fato é isso que você falou. É como eu vou lidar com isso e como eu vou rapidamente voltar para o caminho certo. Isso é o grande diferencial. Esse é o dia a dia hoje. Não é aquele, né? A resiliência, meus pontos fracos ali e a resiliência. Então eu trabalho ela todo dia, porque eu sei que esse é meu ponto fraco. Então quando eu vejo, dá aquela baixada e eu já volto de novo. Falo, eu tenho ferramenta, eu tenho aqui, ó, busque ajuda no caderno, o meu caderno do MMA. Eu compro ele. E aí está ali escrito, falar, é isso aqui, a virada de chave. Porque nem tudo a gente consegue absorver, né, e mudar de um dia para o outro, um ano, todas as informações que a gente tem no subconsciente. Mas eu volto no caderninho e eu sei onde está. Fora os meus post-its que estão todos aqui na frente do Note, entendeu? Que é o mantra, né? Os insights da semana da escola, estão todos aqui. E isso é o que faz a gente manter a fé inabalável e saber que isso tudo vai dar certo. É um processo. E só complementar. Ele é o primeiro passo. Que nem eu estava comentando até na aula de ontem, eu nunca vi quem não acredita conseguindo. É o primeiro passo. Não tem como você ter bons resultados se você não acreditar. Então, esse é o caminho. E isso faz toda a diferença, porque a hora que você está na frente da tela, a Mônica esse dia comentou na escola, né? O mercado financeiro ele tem o dinheiro mais fácil à sua disposição, só que muito mais difícil, é muito difícil de tirá-lo dali, né? Sei lá, dar uma mordidinha naquele pão diário daqueles bilhões. Então, por quê? Ele mexe com as nossas emoções, porque é o nosso dinheiro, né, Tia Lu? Você trata isso também no MMA. Ele mexe com a sua grana que está indo ali, com a sua família que vê que você está perdendo dinheiro ou não, você está se esgotando emocionalmente. Então, se você não equilibrar isso, você não consegue ir para frente, porque todo dia o trader é um desafio novo. Eu voltei a fazer exercício físico porque eu chegava à noite, eu estava pilhado, né, ainda, e não conseguia dormir, a base de remédio. Aí depois voltei ao exercício físico, a gente fala disso no MMA também. Hoje eu volto, falando, ainda bem que eu fui treinar, agora eu volto tranquilo. Exato. Descarrega. Você usa muito, Giba, confesso, tá? Prometo que eu não vou puxar a sua orelha aqui, dependendo da resposta. Mas você usa muito as ferramentas que você aprendeu durante o Trader MMA? Você usa muito ainda? Porque, poxa, já passou um bom tempo, mas você usa ainda essas ferramentas pro trade e pra sua vida? Tia, eu uso quando eu vejo que está faltando alguma coisa e eu lembro que tem lá no MMA. Esse dia eu lembrei daquela roda da vida, do balançar,
balancear a roda da viva. Então eu fui lá e fui fazer minha continha de novo, como que estava. Que parte que pode ser que eu estou mais capenga, se realmente precisa estar, porque eu estou focando em outro lugar. Então eu recupero algumas ferramentas. E aqui na frente é tudo MMA e escola. Então as principais que eu preciso diariamente pelas minhas fraquezas, né, pelas minhas vulnerabilidades, digamos assim, estão todas aqui. E os ensaios da semana, quando eu encho um post-it, eu colo aqui. E os aprendizados de livros também eu coloco bastante. Que legal. Que eu vejo hoje, conversam muito, né, os livros que você já indicou e a gente lê, conversam muito com o MMA, né, tia? Boa, boa. Como que você vê a sua evolução, assim, de uma maneira geral, então, para a gente já ir se encaminhando para esse final desse nosso bate-papo? Como que você vê aí a sua evolução antes e pós-MMA e se para você realmente valeu a pena o investimento? Tia Lu, eu sou uma pessoa antes do MMA e outra pessoa pós-MMA. Isso eu falo como trader e falo como pessoa na vida, com a família, com os amigos. Eu me transformei. Tá? Então, cada centavo, cada segundo com você, para mim, é muito importante, com a galera, com os monitores, né? Os desafios, eles estão ajudando a gente. Trabalhar com pessoas ali, estudar com pessoas que estão no mesmo nível. Então, para mim, isso não tem preço e, para mim, eu continuo. Assim como eu continuo na minha sala de área técnica, com o Marketing Minds eu vou continuar enquanto tiver. Enquanto você conseguir segurar a gente ali, eu estarei ali. Mesmo aguentando meus puxões de orelha, né? Porque às vezes a gente quando precisa, a gente pode ficar tranquilo. É verdade que faz parte, mas é tudo pro bem, é tudo pensando na evolução de vocês, né? Por isso chamamos família MMA, né, tio? Um cuida do outro. Uma verdadeira família, né? Eu costumo dizer que só quem vive o MMA sabe o que é o MMA, né? É muito difícil a gente colocar em palavras tudo que a gente passa, tudo que a gente vive e o que se transforma, né? Então, eu costumo dizer que só quem vive realmente consegue entender, né? É verdade ou não é? São 3 meses, assim, tão intensos, leves e gostosos, né? Só que você, assim, a cada semana, né? A cada módulo semanal, você consegue colocar aquilo que já vai interligar com o segundo módulo, e é um time certo para você ver a aula, assimilar aquilo. Então, é uma coisa muito gratificante, é uma mudança de vida comportamental, sentimental, a técnica, que a gente fala muito também, né, tia? Parte transição de carreira, eu não tinha feito a transição de carreira, como eu falei para você, eu vivia fazendo trading como se eu fosse o gestor de logística lá de trás, né? Transição de carreira, a parte da Nutri, então tudo muito interligado, muito gostoso da gente fazer isso e participar dessa família. Boa, super boa! Hoje estava conversando com uma amiga de manhã, ela me chamou, que é da sala, eu faço propaganda, já sabe, e aí eu expliquei da escola para ela, do MMA, e ela falou que vai considerar, ela gostou, e ela já está gostando de você. Então, sempre quando eu posso, eu falo o que fez sentido para mim, se vai fazer para outra pessoa, e cada um tem que saber onde entra e aquilo que faz sentido. Para mim fez, e acredito que vai fazer para muita gente também. Você tem o dom de transformar vidas. Obrigada.